E a gente continua falando dessa situação do sistema Cantareira porque é o principal reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, que é a maior região metropolitana do Brasil inteiro, né? E responsável pelo abastecimento de 7 milhões de pessoas por dia. O alerta ainda fica mais crítico com a chegada da primavera e do verão. A estiagem pode piorar a situação do reservatório. Por isso que a gente vai conversar com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortez. Professor, um bom dia. Existe algo que possa ser feito nessa situação? Ou será que a gente vai ter que regressar, voltar a um passado não muito distante e utilizar, por exemplo, o volume morto do sistema Cantareira quando o nível estava tão baixo da disposição de água? Bom dia, Roberta. Bom dia, Jairo, e a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, Jairo, a situação realmente ela é bastante preocupante e ela é pior do que a de 2013, porque hoje nós temos 20% menos água armazenada do que no mesmo período em 2013. E os prognósticos, como vocês já adiantaram, eles não são positivos. Nós vamos ter uma redução de chuvas durante a primavera, uma redução de chuvas durante o verão, que são os períodos de recarga dos mananciais. E hoje, além do Cantareira, nós temos problemas no sistema Alto Tietê, nós temos problemas no Guarapiranga, que é uma situação pior do que aquela encontrada em 2013. O que poderia ser feito de imediato é a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento, retomar a política de bônus, que é aquela política que premia a economia de água. Portanto, quem gastasse até o limite, né, da sua média mensal, teria um preço por metro cúbico menor do que a tarifa normal. E quem gastasse acima, né, da média, ele teria uma sobretaxa em todo o consumo. Isso foi muito útil para reduzir o consumo durante a crise. Uma outra política que poderia ser readotada seria a suspensão dos contratos de demanda firme. A Sabesp ela tem uma ação com grandes consumidores, onde ela oferece uma tarifa diferenciada, desde que esses grandes consumidores, por exemplo, como shopping centers, indústrias, mantenham o consumo muito elevado, o que é um contrassenso no momento de escassez que nós estamos enfrentando agora. Nós estamos caminhando aos poucos para uma crise de abastecimento, essa crise hídrica já está caracterizada aqui, porque boa parte da região metropolitana de São Paulo, geograficamente, faz parte da Bacia do Paraná, da Bacia Hidrográfica do Paraná, bacia essa que está com uma séria crise, né? Uma crise sem precedentes nos últimos 91 anos. Então, não haveria por que aqui ser diferente e todos os indicadores mostram isso. O sistema de gestão do Cantareira, ele mudou, então provavelmente durante essa crise de abastecimento nós não tenhamos essa realidade de voltar ao volume morto. Mas isso não significa que nós tenhamos grande disponibilidade de água para oferecer à população. Eu costumo dizer que o termo rodízio, ele está fora do vocabulário do governo por uma questão pré-eleitoral, uma questão eleitoral. Esse termo é muito mal visto pela população, mas isso não livra a população efetivamente de um rodízio que já vem sendo praticado. A Sabesp ela informa isso diariamente no seu site, onde ela reduz a pressão, né, para determinados bairros ao longo do dia, durante várias horas, chegando, né, se a localidade é muito distante, chegando a cortar essa água durante várias horas, e isso é uma forma de rodízio que vem já penalizando a população depois da crise hídrica, e eu acredito que ela venha intensificar essa prática. Sim, agora a gente estava falando do uso do volume morto, né, que é aquela área que normalmente não é utilizada, só foi utilizada mesmo numa situação muito crítica. Agora, professor, me chamou muita atenção o senhor falando que essa crise é pior do que a gente enfrentou de 2013 a 2016, do sistema Cantareira, quando então a gente tinha essa restrição em alguns horários, né, depois disso ainda alguns moradores de locais mais afastados da cidade ainda sentiam que o fluxo de água ficava muito menor, principalmente durante a noite, e essa crise seria, então, ainda pior. Está faltando comunicação com o Estado de São Paulo, com a população? O senhor vê a possibilidade real da necessidade de um racionamento? Roberto, eu acredito exatamente nisso. Está faltando comunicação por parte do governo do Estado e por parte da Sabesp junto à população. Agora há pouco vocês mostraram uma matéria, né, relativa ao mesmo tema, onde a presidência da Sabesp se pronunciava, né, dizendo que não há motivo de preocupação, que não há motivo para nenhum tipo de alerta, né? Mas, na verdade, as diversas projeções que têm sido apresentadas, né, pelo Comitê da Bacia, né, do PCJ, que atende a região de Campinas, pelo CEMADEM,
projeções da própria Sabesp, que foram apresentadas esta semana num evento no Instituto de Estudos Avançados da USP, dão conta de uma gravidade muito grande, muito intensa dessa situação. As projeções dão conta que nós poderemos chegar no final do ano com um volume pouco acima de 20%, e há uma projeção que foi divulgada pelo representante da Sabesp nesse evento do Instituto de Estudos Avançados, dando conta que nós chegaremos na metade do ano que vem com 20%. Ou seja, há vários indicadores de uma gravidade da crise. E é fundamental que a Sabesp ela se posicione mostrando números, mostrando cenários, os cenários com os quais ela está efetivamente trabalhando em relação ao abastecimento. Porque, como vocês bem disseram, nós estamos na maior região metropolitana do país, são 39 municípios, incluindo a capital, uma população de mais de 20 milhões de habitantes. O consumo aqui ele é equivalente ao consumo de um país, porque nós temos uma população que é o dobro da população de Portugal ou metade da população da Espanha. Então, o número de pessoas afetadas por uma crise pode ser muito significativo. Então, é necessário que a Sabesp efetivamente se posicione com números, com cenários. Inclusive, eu particularmente acredito que isso seria merecedor de atenção da Comissão de Valores Mobiliários, porque a Sabesp ela tem ações comercializadas na Bolsa de Valores e uma redução de receita que está prognosticada com a crise no próximo ano vai reduzir o retorno sobre o investimento. Então, é um fato relevante que precisa ser comunicado ao mercado e ela não se posicionou a respeito disso até o momento. E pode afetar, além de afetar 20 milhões de pessoas, pode afetar todos os investidores que têm ações da Bolsa de Valores e exatamente pelo fato, pela dimensão da crise que se anuncia, seria merecedora também de atenção do Ministério Público, que poderia arguir a Sabesp, o governo do Estado, a respeito de como ele encara 2022 a respeito de todos esses indicadores de que nós vamos ter uma crise muito severa, nós já estamos tendo uma crise severa que pode se encaminhar para uma crise grave de abastecimento, e quais as providências, quais são os cenários com os quais a empresa tem trabalhado. E, professor, numa rápida passagem pelo site da Sabesp aqui, a gente vê que eles dizem que foram feitos investimentos de 2013 para cá para melhorar essa situação. Mas no mesmo site também a gente encontra dados dos quais a gente está conversando aqui, não só a respeito da porcentagem do que é a disposição de água no sistema da Cantareira, mas de outros também mananciais. E de 7 mananciais que são listados aqui, 4 deles estão abaixo dos 50%. Alto Tietê, Guarapiranga, também Rio Claro. Na verdade eu contei 4, mas são 3. Todos apresentando também queda na disponibilidade de água. Existe algo que possa ser feito, além dessa campanha de orientação para a população, a curto prazo, para resolver esse problema por parte da companhia ou de alguém envolvido nesse sistema todo? Bom, Jairo, você tocou num assunto muito importante, porque é inegável o esforço da Sabesp para tentar se adequar às mudanças climáticas. Entretanto, eu discordo da posição apresentada pela presidência da Sabesp, numa matéria que vocês divulgaram agora há pouco, dizendo que o sistema está mais resiliente. Na verdade, o sistema não conseguiu atingir a resiliência necessária para enfrentar uma nova crise hídrica, que é essa que nós temos agora. Realmente foram feitos vários investimentos, foi inaugurado um novo sistema produtor, que é o São Lourenço, o sistema Cantareira conta com um novo sistema de gestão, uma fonte adicional de água, que é a transposição de água do Paraíba do Sul para o Cantareira. Enfim, a população está economizando, efetivamente, há uma redução de consumo de 12%, comparativamente ao pré-crise. Então, há várias situações que poderiam levar a uma maior resiliência. Infelizmente, isso não está acontecendo. Neste momento, seria de fundamental importância reconhecer a existência da crise para que a população economize. Não há muito mais o que fazer. Nesse momento, não há obras, durante essa emergência, não há o que possa ser feito, a não ser orientar a população para que ela efetivamente economize água. A população deu uma resposta muito boa durante a crise hídrica e essa resposta ainda pode ser melhorada. Há espaço para economia,
sem que a gente perca a qualidade de vida. Eu citava a Espanha agora há pouco, isso foi feito na Espanha. A Espanha tem regiões com escassez crônica de água, adotou uma série de políticas públicas e de orientação à população, e isso é fundamental, e hoje várias dessas regiões conseguem levar a vida normalmente com economia de água. Então, para nós que estamos na ponta do consumo, né, nós não temos muitas alternativas a não ser pressionar a companhia e o governo para que divulguem os cenários e também economizar água, tentando manter os reservatórios numa situação minimamente adequada para que a gente passe por 2022 com um pouco mais de tranquilidade, evitando todo aquele prejuízo que ocorreu na crise anterior. Tendo em vista que os prognósticos de redução de chuvas, eles se estendem durante o verão, ou seja, até março pelo menos, e pode ser que ele avance ao longo do primeiro semestre. Então, efetivamente, nós não teremos as chuvas necessárias para a recarga dos mananciais, como seria esperado, como seria desejado. Ok, conversamos com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, um bom domingo a todos.